Autismo. Você já ouviu falar? Certamente você conhece alguém, você já se percebeu ou olhou para alguma criança próxima a você e se perguntou: se encaixa dentro de um espectro autista? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar a respeito dos sintomas, causas, principais comportamentos que você pode observar e entender tudo sobre o espectro autista. O transtorno do espectro autista, ou TEA, como é popularmente conhecido, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Alguns aspectos da comunicação, linguagem, interações sociais ou mesmo de expressões comportamentais, que muitas vezes são comportamentos estereotipados, são apresentados em pessoas que têm o autismo. As causas do autismo ainda são muito estudadas, uma vez que não há uma resposta específica de como o autismo ele é desenvolvido. Temos algumas respostas relacionadas à base genética. Uma gama de genes já foram identificados e mapeados, mas não existe ainda um grupo genético da qual a gente consiga identificar que é dali que vem o autismo, né? Questões ambientais também estão sendo consideradas, como a gravidez tardia, partos prematuros, sangramento durante a gravidez, uma gravidez que não é tão saudável nesses sentidos do seu próprio desenvolvimento. Então, essas causas ainda estão sendo muito estudadas, entretanto, a gente já consegue entender que o autismo ele tem uma base genética significativa e as questões ambientais vão interferir também. E sobre as características, a gente pode afirmar que durante a infância é o momento ideal da qual a gente passa a identificar. Por mais que esteja muito em voga a respeito do diagnóstico tardio do autismo, a gente tem mais facilidade em observar essas características durante a infância, primeira e segunda infância, principalmente no momento do qual as crianças começam a interagir socialmente. Existem algumas questões que são importantes da gente observar, né? O autismo ele tem questões relacionadas à fala, né, dentro da comunicação, dentro das interações sociais e dentro dos comportamentos. Sendo assim, crianças que apresentam o autismo, eles vão ter um desenvolvimento considerado normal dentro da primeira infância e dentro da segunda infância, entretanto eles vão apresentar de forma mais lenta determinadas características. Não significa que eles não tenham essas características. Entretanto, entre ali 70% e 80% das vezes, eles vão ter mais uma lentidão dentro dessas apresentações. Então, dentro da linguagem, por exemplo, no primeiro ano de vida, é esperado que as crianças apresentem pelo menos uma palavra de uma comunicação efetiva, ou seja, que elas demonstrem a partir da verbalização uma vontade própria. No primeiro ano, pelo menos uma palavra. No segundo ano, é esperado que ela apresente pelo menos duas palavras que se refiram a uma vontade, a uma necessidade específica. Dentro desse quesito da linguagem, se você observa até os 2 anos que essa criança não tem nenhum tipo de verbalização, tanto oral quanto não verbal, né, de apontar, de direcionar, é importante que essa criança seja levada para algum tipo de avaliação específica para entender essa fase do desenvolvimento e observar se há realmente um atraso ou há a necessidade de um estímulo precoce para o desenvolvimento desse aspecto. Ainda sobre as características, uma outra coisa importante da gente observar é sobre as interações sociais. As crianças elas demonstram essas questões relacionadas à interação desde a primeira infância também. Primeiro, com seus cuidadores, né, ali, principalmente os pais. É importante a gente observar a forma como essas crianças interagem, né? Por exemplo, crianças que apresentam características do espectro autista, elas vão ter mais dificuldade em interagir. Então, firmar o seu olhar, relacionar-se com pessoas externas, ou mesmo com seus próprios cuidadores. Então, é comum que a gente observe em crianças típicas que quando você pega aquele bebê e sai, né, da visão dos seus pais, ele continua procurando, né, vincular o seu olhar à sua figura de referência, o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador.
Em crianças que apresentam essas características do espectro, é mais difícil delas apresentarem esse comportamento. É como se elas não se envolvessem muito bem com esse estímulo. Então, elas são crianças muito mais autônomas em determinadas situações, né? Elas brincam mais sozinhas, elas não entendem a comunicação social como passando pelo outro. Então, a comunicação delas acontece em um tempo diferente também. E essa questão dos comportamentos, o brincar é algo muito significativo nesse primeiro momento da infância, na primeira, segunda infância. E em crianças autistas, esse brincar ele geralmente vai ser mais solitário. Não porque elas não queiram brincar com outras crianças, mas porque naquele primeiro momento eles não sentem a necessidade dessa troca social. Então, um brincar mais isolado, um brincar mais repetitivo, com hiperfocos, com gostos mais focalizados. Então, são características importantes da gente observar nesse aspecto do desenvolvimento da criança, para que a gente busque ou não encontrar respostas a respeito disso. Se você observa sintomas relacionados a essas características das quais estamos discutindo, é importante buscar ajuda. Primeiramente, se a gente está falando de uma criança e essa criança tem um pediatra da qual acompanha ela desde o seu nascimento, esse profissional vai te auxiliar a entender esses processos do neurodesenvolvimento. Após isso, você será encaminhado e é importante que você busque um neuropediatra que tenha especialidade dentro de questões do neurodesenvolvimento, certo? Que ele vai te ajudar a entender sobre essas características, entender o que se espera de cada uma dessas fases. O diagnóstico ele é feito de forma totalmente comportamental. Não existem mais tipos de autismo, existem níveis de autismo. Nós temos o nível 1, que são pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade, mas elas têm uma vivência compartilhada que não traz tantos prejuízos. Nós temos o nível 2, da qual esse nível ele já traz algumas dificuldades relacionais maior, que mesmo com intervenções a pessoa continua apresentando dificuldades nessa interação, nessa comunicação. E existe o nível 3, que é considerado o tipo mais grave, né? Que existe até uma questão intelectual envolvida muito significativa. Em qualquer um dos níveis é de suma importância o diagnóstico precoce, para que nós consigamos ter intervenções precoces também e a gente diminua o impacto desses déficits durante o desenvolvimento. Observando-se, né, questões relacionadas ao desenvolvimento que você ficou em dúvida quanto a ter autismo ou não, busque um diagnóstico, porque quanto antes você buscar esse diagnóstico e quanto antes você começar as terapias, as intervenções necessárias para um tratamento de uma pessoa com o autismo, você terá mais possibilidades de diminuir questões do desenvolvimento que podem interferir na sua vida cotidiana. E nesse mês de conscientização sobre o autismo, lembre-se, o autismo ele não define uma pessoa. É importante encontrar alternativas que te vinculem a viver melhor, a ter mais qualidade de vida, e não a te excluir e não a deixar pessoas de fora por características diferentes.